Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna nessa manhã levantar a preocupação com o tratamento que tem sido dado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário no que diz respeito ao programa Garantia Safra para a safra 2010-2011. Nós temos em Pernambuco 52 municípios da região do semiárido, compreendendo parte do Agreste Sertão, que pediram cobertura do Garantia Safra para agricultores que perderam a sua produção durante a safra desse ano. Nos assusta a informação de que desses 52 municípios que pediram cobertura do Garantia Safra, 30 que já foram analisados, todos eles foram negados a cobertura. E isso porque está havendo uma contradição entre os dados utilizados pelos municípios e pelo Estado de Pernambuco e os dados utilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós trabalhamos com o levantamento técnico feito pelos técnicos agrônomos dos municípios e do IPA, que estão no dia a dia acompanhando os trabalhadores, acompanhando a precipitação pluviométrica das chuvas e trabalhando com essa precisão mais em loco, na verdade se dá conta de que o município perdeu total ou parcial algo superior a 50% da produção naquela comunidade ou naquele distrito ou em todo o município. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha com os dados do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e com os dados do IBGE. Portanto, esses dois institutos trabalham com o processo, avaliando a precipitação pluviométrica do período de janeiro a junho, e o IBGE apresentando os dados da produção desse período. Então, como nós conhecemos muito bem, nem sempre as chuvas ela cai igualmente em todo o município e nem em todo o período. Nós podemos, e esse ano é um ano tipicamente dessa realidade, onde tivemos nesse período de janeiro a junho, se levarmos em consideração a média das chuvas, tivemos chuvas acima da média, mas não foram chuvas distribuídas dentro do período de criar e garantir que os produtores possam ter efetivamente safra. Sobretudo no período de março e abril, então nós tivemos irregularidade nas chuvas e essa solicitação da cobertura dos 52 municípios, elas têm procedência pelo menos parcial. Então, quando nós temos uma decisão do MDA de não considerar os 30 municípios que já foram analisados, todos eles foram suspensos, então nós temos uma posição de que os municípios precisam pedir e já pediram revisão dessa metodologia e dessas considerações do MDA. Na segunda-feira, nós teremos aqui no Banco do Nordeste, na parte da tarde, uma reunião com os coordenadores do Programa de Garantia Safra, o senhor Paganini e a Dione. Vamos, junto com a representação dos municípios, com a federação, com os sindicatos e com o nosso acompanhamento, deputado Claudiano Filho, nós precisamos acompanhar esse processo, porque não podemos deixar que esses trabalhadores sejam prejudicados
por um erro de avaliação. Nós temos, no máximo, nos municípios, um instrumento de medição proviométrica, uma na sede do município e outra numa única comunidade rural. Então é preciso distribuir esses instrumentos de medição da precipitação pluviométrica em mais comunidades. É preciso que seja considerado o laudo técnico apresentado pelo IPA, que é um órgão com responsabilidade e que está no dia a dia acompanhando o resultado da produção. Então, portanto, a nossa posição é pela revisão desses laudos do MDA e pela concessão do benefício para aqueles municípios que efetivamente comprovam as suas perdas. Uma outra questão que eu queria também levantar aqui é que nós temos ainda, infelizmente, cerca de 8 municípios que não pagaram a sua parte. E esse é um dos elementos que o município não pagando, nós não temos defesa em relação à cobertura desses prejuízos. Então não vou citar aqui nenhum município, mas os prefeitos sabem, aqueles que não pagaram total ou parcial as suas parcelas, então precisam pagar imediatamente para não prejudicar os trabalhadores do seu município. É essa a nossa manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a